Olá, você tem uma parede na sua casa, assim como a minha, e você quer colocar plantas? Hoje eu vou te dar 17 opções para você embelezar a sua casa. Você está no canal Vida no Jardim e eu sou Lúcia Borges, paisagista. Para começar, uma das mais clássicas plantas que a gente coloca na parede são as samambaias. E existem diversas espécies e variedades. A samambaia americana é a mais comum. Cria uma cascata muito densa. Em geral, é possível até fazer 2 vasos com cada cuia de samambaia no vaso de parede. Elas ficam muito bonitas. Elas necessitam de terra estercada, ser protegidas do sol e do vento e serem cultivadas com um ambiente com boa claridade natural, fazendo regas frequentes e retirando as folhas que estiverem secas e amareladas. A segunda espécie também pertence ao grupo das samambaias, é a renda portuguesa, dependendo da variedade chamada de renda francesa, muito usada em jardins verticais, como também em vasos nos ambientes internos. Nos vasos das paredes, ela fica muito bonita, pois ela tem as folhas muito delicadas, rendadas e é uma planta bastante interessante para se cultivar. Ainda mais se você tiver outras plantas de folhas diferentes nessa parede, pois a renda portuguesa se destaca com a textura delicada de suas folhas. A terceira planta é o chifre de veado e esse aqui chama a atenção de todo mundo que vem aqui na minha casa. Olha como ele ficou lindo nesse vaso de parede, um vaso de polietileno marrom e ele fica muito interessante. Está numa área coberta aqui da minha garagem, uma telha translúcida que tem aqui por cima. Foi plantado num substrato rico em matéria orgânica, porém fibroso, muito leve e eu faço regas regulares. A planta se adaptou muito bem. E essa minha aqui está até se reproduzindo. Você já viu algumas manchas que surgem no verso das folhas da chifre de veado? São os esporos, é a parte reprodutiva sexuada dessa planta. A quarta planta é o ripsalis, ou cacto macarrão, uma planta muito cultivada em jardins verticais, como também em vasos nas paredes. É uma planta muito bacana, pois ela é nativa das florestas, é uma planta brasileira, cactácea, nativa das florestas, que cria uma cascata muito interessante. Às vezes você pode misturar no meio de outras plantas, como também cultivá-la sozinha na parede, fica muito bonita. É uma planta de fácil cultivo, aprecia a meia sombra, uma terra mais porosa ou fibrosa e as regas podem ser regulares, a gente só molha quando perceber que está seca a terra. Linda demais essa planta, né? Tem outras variedades também. A quinta espécie são as tradescâncias e existem diversas variedades desta planta. E a gente tem o lambari, que é esse mais tradicional, tá lindo aqui, né? Denso a folhagem dele. Como também alguns que ficam mais arroxeados. Isso pode mudar pela variedade da planta, como também pela exposição ao sol. Aqueles que tomam um pouco de sol tendem a ficar mais arroxeados ou avermelhados, não só por baixo, mas por cima da folhagem. E é uma planta muito fácil cultivo. Pode ser usada também como planta de forração. E além dessas tradescâncias mais tradicionais, existem outras também da mesma família, que é o caso da véu de noiva. Tem uma aqui com pouca flor, mas ela é chamada de véu de noiva por causa das suas florzinhas, que são muito delicadas, tem uma folhagem muito delicadinha, parece um pouquinho tostão, que é outra planta que a gente poderia estar falando aqui, mas é uma planta ótima para criar essa cascata mais densa. Tem uma imagem dela com as flores em amostra, olha só que linda que ela fica. Carregada de pequenininhas flores brancas, por isso esse nome popular. A véu de noiva também é de fácil cultivo, precisa de uma meia sombra e uma terra estercada para estar sempre florida. Ótima opção, tanto para jardim vertical como também em vasos suspensos ou somente num vaso de parede. A sétima planta são as peperômias pendentes, uma planta muito usada em vasos suspensos e fica muito interessante também em vasos de parede. Ela já é uma planta variegata, então essa daqui está com a borda variegata, tem uma verde mais claro e ela se destaca na composição por causa da sua coloração. E assim como todas as espécies que eu estou mostrando até agora, é uma ótima planta para a gente cultivar em ambientes protegidos do sol forte. Pode ser ambiente externo, uma varanda, como também um ambiente interno que tenha boa claridade natural. Gosto de colocar essas plantas que são variegatas junto com outras plantas mais verdes, como também à frente de paredes mais escuras. Cria um contraste bonito e traz claridade para a composição.
Olha como ela ficou linda nesse vaso de parede colocada nesse ripado de madeira. Olha como o contraste da madeira com a folhagem fica muito bonito. Adoro fazer esse tipo de composição. A oitava espécie são as eras, plantas que às vezes são usadas como trepadeira, mas podem ser usadas como plantas pendentes também ou serem colocadas em vasos de parede. Essa daqui é a Hedera helix variegata. Porém, existe a Hedera helix de folha verde, que também é muito bonita. Tem uma folhagem estrelada e seus caules criam uma cascata muito bonita. Também emitem raízes aéreas ao longo de sua extensão. A próxima planta é a jiboia, uma planta coringa que muitas pessoas cultivam de diversas maneiras, às vezes com suporte como trepadeira, como às vezes como planta pendente. E ela é uma planta de fácil cultivo, exige poucos cuidados e é muito bonita. Quando colocada no alto, seus ramos formam cascatas com mais de 2 metros de comprimento. Olha que legal! Já viu jiboia assim? Para a 10ª espécie, eu trouxe a Monstera dansoni, uma planta linda de folhagens que lembram da jiboia, porém elas são perfuradas e ela é parente da costela de Adão. Olha que linda essa planta! E ela tem tanto o hábito trepador, podendo ser cultivada com uma coluna e subindo, escalando essa coluna, como também deixando seus ramos soltos e pendentes. Fica linda e com essa textura da folhagem se destaca no meio da parede ou entre outras plantas. Também é uma ótima opção para ser cultivada em ambientes internos com boa claridade ou jardins protegidos do sol forte. Adoro a Monstera dansoni. E você gosta dessa espécie? Deixe seu comentário para eu saber. Vamos conhecer qual que é a 11ª planta? É o cingônio, outra planta da família Araceae, que às vezes é cultivada como planta de forração, como também pode ser conduzida como planta trepadeira, mas ela fica linda em vasos suspensos e em vasos de parede. É uma planta de fácil cultivo, com baixa manutenção, e tanto tem essa versão, que é a mais clássica, de folhagens variegatas, muito bonita, que contrasta com as plantas de folha verde, como também a variedade rosa. Você já tinha visto o cingônio rosa? Olha que coisa linda, gente! E a forma de cultivo é semelhante à do cingônio tradicional. Ela também é uma planta de fácil cultivo e se adapta bem tanto em ambientes internos como também em jardins protegidos do sol. E você pode, inclusive, colocar os 2 tipos de cingônio perto, às vezes em vasos próximos, como também usar em um vaso grande as 2 variedades. Fica muito bonita, pois uma planta valoriza a beleza da outra. Bom, já falamos muito de folhagens. Bora falar de flores? A 12ª planta é a petúnia, uma planta que é largamente cultivada em vasos suspensos, como também se adapta bem a vasos de parede. E existem diversas variedades com cores variadas, podendo ter uma cor só ou bicolores. E olha que linda essa parede inteira de petúnia rosa, um escândalo, né? Ótima opção para a gente colocar às vezes numa varanda que receba algumas horas de sol. Plantadas em vasos com terra estercada e regas regulares, mas já te adianto, elas são cultivadas como plantas anuais. Em geral, após a floração, elas tendem a morrer, mas pela exuberância das suas flores vale a pena plantar novamente. A 13ª planta são os gerânios pendentes, uma planta perene que dá flores em cachos com diversas colorações, podem ser brancas, rosas, avermelhadas, e são plantas bem resistentes ao sol. Apreciam terra estercada, porém drenada, e regas regulares. A 14ª planta são as fúcsias ou brinco de princesa. Ótima opção para vasos de parede, como também vasos suspensos. E elas apreciam climas mais frios e amenos. Existem diversas combinações, podendo ser bicolores ou só de uma cor. E uma planta muito delicada, com suas flores pendentes. E ela aprecia sol ou meia sombra. A 15ª planta são as 11 horas. Outra espécie muito rústica de sol pleno, que é suculenta. E essa daqui tem a folhagem variegata. Olha que coisa linda! As versões verdes podem ter diversas cores, porém essa variegata eu só vi por enquanto as rosas. E além das 11 horas, existem outras suculentas pendentes que a gente pode cultivar em vasos de parede. Uma ótima opção quando a gente tem ambientes ensolarados. E essa aqui tá generosa, né? Tem até uma abelhinha polinizando as flores. Olha que coisa linda!
Adoro! A 16ª planta, eu trouxe a Columeia Batom e eu tenho aqui na minha garagem também em vasos de parede. Olha que coisa linda, essa minha aqui é variegata, eu tenho da versão comum da folhagem verde e eu tenho aquela que tem a folha enroladinha também. É uma ótima opção para quem não tem sol direto, só claridade. E as minhas estão sempre florescendo e atraem muitos beija-flores. Elas também são fáceis de serem cultivadas, precisam de uma terra mais porosa, rica em matéria orgânica, fazendo regas regulares. E esse ambiente que receba pelo menos algumas horas de sol favorece a florada. Você já tinha visto o batonzinho das flores se formando? Adoro ver de pertinho. E eu tenho um vaso de cerâmica aqui lindo, que essa minha Columeia se enraizou. Vai ficar maravilhosa essa composição, né? Esse vaso é um vaso cerâmico da Vila Barolô e ele é o tipo um cone. A última espécie eu trouxe a Columeia Peixinho, uma planta de folhagens brilhantes, rígidas, às vezes mais arbustiva. Existe essa verde, como também tem a versão arroxeada. E suas flores lembram pequenos peixinhos dourados. E existem essas que têm as flores alaranjadas, como também variedades com flores amarelas. É outra planta de fácil cultivo, que gosta da meia sombra, uma terra bem porosa, mais rica em matéria orgânica e a rega regular, que é aquela que a gente só rega quando perceber que a terra está seca. Olha só de pertinho as florzinhas dessa planta. Eu adoro. Essa aqui é um xodó. Para finalizar nosso vídeo, eu trouxe aqui modelos de vasos de parede. Aqui a gente está vendo os de plástico ou polietileno em 3 tamanhos bem diferentes. Esse de tamanho menor são para as mudas menores também. O ideal é a gente plantar conforme o crescimento da planta. Se a gente plantar uma muda grande em um vaso pequeno, ela tende a atrofiar. Olha, esse daqui tem até uma textura e existe ele em diversas cores. A gente tem marrom, preto e em tons também cerâmicos. Além desses aqui, existem outros modelos também. Inclusive de materiais diferentes. Esses aqui são cerâmicos. Olha que interessante, tem 3 furos. Você pode parafusar diretamente na parede ou fixar numa tela ou num ripado, como a gente viu alguns vasos que a gente mostrou as plantas. Aqui tem um outro de cimento e existem outros formatos, modelos e materiais variados. Tem esse aqui de cerâmica também, de um modelo um pouco diferente, olha, maior, muito bonito, mais rústico. E eu encontrei esses outros aqui também. Repare que o furo de drenagem ele fica para frente. Então, quando a gente coloca esses vasos na parede, a água cai para frente e não sai escorrendo pela parede. Se tiver um vaso de baixo, ela cai diretamente por cima da terra, em cima do vaso. E esses com furos laterais são para plantas epífitas como as orquídeas. Os vasos cerâmicos são ótimas opções para as plantas que não gostam da terra muito úmida, como é o caso das plantas suculentas. E aí, gostou das espécies escolhidas? Viu que tem planta de flor, como planta também de folhagem ornamental e ainda plantas para sol, meia sombra e sombra? Ou seja, tem opção para todo o canto da sua casa que tem pelo menos um pouquinho de claridade. Se gostou do vídeo, curta e compartilhe ele com seus amigos. Se tiver mais opções que queira acrescentar na nossa lista, deixe seu comentário aqui abaixo. É novo aqui? Seja bem-vindo, se inscreva e ative o sininho para ser notificado de todos os vídeos postados. Agradeço você por assistir, te convido a visitar as outras redes sociais do canal. Um grande abraço e até a próxima!